Então hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Romanos. E hoje nós vamos ler e entender, em nome de Jesus, o capítulo 9 do livro de Romanos. Então, no capítulo 8 do livro de Romanos, nós terminamos falando sobre o amor de Deus, que nada nos separa do amor de Deus. E agora, dos capítulos 9 ao capítulo 11, nós vamos falar da soberania de Deus e da responsabilidade humana. E hoje nós vamos ler e meditar somente no capítulo 9, E eu vou ler aqui para vocês na versão NVT. Na minha Bíblia, esse capítulo está dividido em 2 blocos. O primeiro bloco se chama Deus escolhe Israel. E o segundo bloco, que é a partir do versículo 30 até o final, se chama A Incredulidade de Israel. No capítulo 9, a gente vai falar sobre a eleição de Deus. Então, Paulo, ao olhar para trás, ele vai identificar e relatar o fracasso de Israel e a soberania e o propósito de Deus para a eleição. E o que é eleição? É o ato de eleger, de escolher alguém. E ao falar da soberania, Paulo, ele vai destronar todo o nosso orgulho. Ele vai colocar cada um no seu devido lugar, porque nós somos falhos, pecadores, nós somos pequeninos diante da soberania, diante do poder de Deus. E Paulo aqui, ele vai explanar sobre esse assunto. Então, nos primeiros versículos aqui do capítulo 9, Paulo ele vai expor a sua tristeza. A incredulidade dos judeus promove tristeza em Paulo. E aqui ele vai começar a expor isso. Lembrando que aqui neste momento ele está falando justamente com os judeus. É com os judeus que ele está falando. O povo escolhido de Deus. Então, no versículo 1 do capítulo 9, digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Aqui é Paulo relatando a sua tristeza por causa da incredulidade dos judeus. Então aqui, Paulo ele está falando que ao povo de Israel, o Senhor Deus revelou a sua glória, e isso aconteceu várias vezes, inclusive lá na sarça ardente com Moisés, não sei se vocês lembram, no Monte Sinai, ali, a entrega das tábuas da lei, no tabernáculo, no templo. Então tiveram várias situações que Deus manifestou a sua glória para esse povo, para os israelitas. Então esse povo, eles tiveram este privilégio. E o que é a glória? O que é a glória de Deus? A glória é a manifestação visível do Deus invisível. Então, os israelitas, eles tiveram esses privilégios. Fala também, nesses versículos aqui também, Paulo fala que Deus entregou a este povo a lei. Então, Deus entregou a este povo o código moral, o código espiritual e também as leis cerimoniais. E também aqui nesse versículo fala, no último versículo 4 fala, que Deus também entregou a este povo as promessas. Então este povo ele é privilegiado, porque a eles foi entregue a revelação da glória de Deus,
foi entregue às leis de Deus e também foi entregue às promessas de Deus. Por isso que este povo é privilegiado. Aí agora no versículo 5. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então aqui Paulo está falando que este povo também, a eles também pertenciam os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Os israelitas, descendentes de Israel, de Jacó, lembra? Jacó depois teve um nome mudado para Israel. Então, os israelitas eram descendentes de Jacó. E também a eles pertenciam o privilégio da descendência de Cristo. Jesus, ele tinha o sangue israelita. Jesus era judeu. Então Jesus também veio da descendência desse povo separado, escolhido por Deus. Então olha quantos privilégios que esse povo teve. E aí no versículo 6, acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Então aqui Paulo fala sobre a eleição, sobre a escolha de Deus. Que a escolha de Deus não era genética, e sim espiritual. É aqui ele vai desenrolar e vai falar mais sobre isso para que a gente possa entender. Aí no versículo 7. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Então aqui Paulo fala que os filhos seriam os descendentes de Isaque e não de Ismael. Porque lembra que Abraão estava lá esperando o filho da promessa que era Isaque, mas como ele estava demorando muito para vir, eles deram um jeitinho e Abraão foi lá e engravidou Agar, que era sua serva, Foi ali Sara que decidiu isso e aí Abraão foi lá, engravidou de Agar e aí nasceu Ismael. Antes de Isaque nasceu Ismael. Mas aqui Paulo está lembrando que Ismael, mesmo tendo o sangue de Abraão, mesmo tendo a genética de Abraão, ele não é o filho da promessa. O filho da promessa seria Isaque. Então são os descendentes de Isaque. Aí no versículo 8, isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido, voltarei por esta época e Sara terá um filho. Aqui os muçulmanos se doem, Imagine como que eles não se doem, porque eles são descendentes de Ismael, eles não são filhos da promessa, Eles são descendentes de Ismael e não de Isaque. E como a gente já falou aqui várias vezes, para a gente poder entender, essa guerra no Oriente Médio é uma guerra espiritual que começou lá desde Abraão, porque os muçulmanos, aqueles que são islâmicos, eles são descendentes de Ismael. E os israelitas, os judeus, o povo de Israel, são descendentes de Isaque, que são os filhos da promessa. Por isso que essa guerra no Oriente Médio sempre foi e sempre será uma guerra espiritual, Assim como a gente já estudou e já leu aqui vários e vários livros que nos mostrava isso. Aí o versículo 9, pois Deus havia prometido, voltarei por esta época e Sara terá um filho. Ainda aqui está falando de Isaque. Peraí que a gente já vai entender aqui porque que os filhos, os descendentes, não são necessariamente da genética, e sim filhos descendentes da parte espiritual. Aí a gente vai entender aí, onde que a gente entra nisso aí. Aí no versículo 10. Este fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz a gêmeos. Aqui é Paulo falando ali para os judeus, por isso que ele fala, Ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu luz a gêmeos.
Aí no versículo 11, antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o propósito dele e a chamam sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Nessa parte aqui, vocês se lembram, né? Que os dois, Esaú e Jacó, eles representavam duas nações. Então não eram ali simplesmente duas pessoas, eles eram representantes de duas nações, certo? Jacó, depois o nome dele foi mudado para Israel, ele representava a nação de Israel. E ali Esaú, que era de Edom, os edomitas são os representantes de Esaú. Então são duas nações. Então é por isso que o filho mais velho servirá o filho mais novo. Então Paulo aqui ele começa a explicar a diferença entre os filhos da carne e os filhos da promessa. Então quem tem o sangue da descendência de Abraão não tem garantia da salvação, certo? Até mesmo porque lá atrás, Abraão que teve Isaac, depois Isaac teve Esaú e Jacó, e sendo que os filhos da promessa viriam agora de Jacó. O nome dele foi mudado para Israel e são os israelitas, é o povo de Israel que é o povo escolhido, separado de Deus, certo? E aí depois Paulo começa a falar que os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da promessa, são na verdade os filhos da fé. Aqui Paulo começa a falar sobre a fé. Então não é sobre os filhos genéticos, não é sobre o DNA natural, a descendência de sangue, e sim sobre os filhos da promessa, que são os filhos da fé. Então não basta ter o sangue de Abraão, é necessário ter a fé de Abraão. Tem que ter a fé. Para você ser filho de Deus, você tem que ter a fé de Abraão. E esses versículos aqui também, eles explicam que ninguém entra no ato eletivo. O que é isso? Entrar no ato eletivo é ser o escolhido de Deus. Ninguém é escolhido por causa de obras, por causa do mérito, e sim por causa da soberania de Deus. É Deus que escolhe de acordo com os critérios dele, de acordo com os propósitos dele, de acordo com a missão que ele designa a cada um de nós. É Deus que escolhe. Nós não sabemos o motivo, é somente Deus que sabe. Não adianta a gente ficar contestando por que Jacó que foi escolhido. O que nós sabemos é que não foi por mérito e nem pelas obras, porque antes mesmo dele nascer, antes que ele pudesse fazer alguma coisa boa ou ruim, ele já tinha sido escolhido. E não é por mérito, porque Jacó ele era enganador, Jacó ele era trapaceador. Então não é por mérito que ele foi escolhido. É de acordo com a vontade soberana de Deus. É Deus que sabe todas as coisas e não somos nós que temos que contestar a Deus. Certo? Ele que é o Todo-Poderoso. E todos nós, assim como Jacó e cada um de nós somos escolhidos para um propósito, para uma missão que Deus nos designou. E a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E antes que nós nascêssemos, Deus já nos escolheu. Cada um para sua função, para sua missão. E nós não sabemos o porquê. E não devemos contestar e ficar perguntando para Deus, né? Ficar reivindicando para Deus um porquê, uma resposta sobre isso. Lembra que quando Deus falou com Jó, e Jó começou ali meio que contestar, e Deus falou para Jó: Jó, peraí, aonde que você estava quando eu comecei a criar os céus e a terra? Aonde que você estava? Né? Então Deus estava falando: eu sou soberano, eu faço do jeito que eu quiser, porque eu que sei o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Vocês não sabem, vocês não entendem. A visão de vocês é limitada. Vocês são criatura, eu sou o Criador. Então quem faz aqui, quem decide sou eu, não é vocês. Né? Deus deixa isso bem claro lá para Jó e também para a gente. Em toda a sua palavra isso é bem claro. E a gente precisa saber que a soberania de Deus não é tirania. Não é tirania, gente. Não é. Porque Deus, ele é um pai justo, ele é um pai bom. A vontade dele de fato é boa, é perfeita e é agradável. Então a gente não pode contestar.
A gente tem que simplesmente aceitar, tem que se prostrar perante a Deus, tem que se humilhar perante a Deus e depender dele. Deixa que ele nos guia. Deixa, porque ele vai preparar tudo que é de melhor pra gente. A gente não precisa nem se preocupar com isso, não precisa nem esquentar a cabeça com isso. É Deus que prepara tudo pra nós. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é agradecer pela misericórdia de Deus. Então a gente não pode se comportar como um filho mimado, né? Que nunca está satisfeito com nada e que sempre fica ali reivindicando e protestando as escolhas de Deus, né? A gente não pode ser esse filho mimado. A gente tem que agradecer pela graça que Ele nos derramou através do sacrifício de Jesus. A gente tem que agradecer porque através do sacrifício de Jesus nós fomos justificados. Nós fomos declarados justos por causa de Jesus e não por causa das obras nossas. Não por causa das nossas obras e não por causa do nosso mérito, e sim por causa de que Jesus fez por nós. Então Deus, Ele derrama a sua misericórdia, a sua graça, quando Ele quer, para quem Ele quer. Isso também a gente precisa entender, porque às vezes a gente fica dizendo, mas não é possível, né, que aquele ali vai ser salvo, olha as coisas que ele está fazendo, como que Deus está derramando a graça. É Deus que escolhe, não somos nós. Lembra quando Deus falou para Jonas ir lá em Nínive declarar a palavra para aquele povo? E Jonas não queria. No entanto, Jonas desviou o caminho, foi parar lá na boca do peixe para depois ele chegar lá em Nínive. Ele não queria, porque primeiro que ele não queria ir naquela cidade porque aquele povo era muito violento. Aquele povo era muito repleto de imoralidade. Ele não queria ir ali, porque ali para ele também era algum lugar perigoso. E ele não queria ir porque ele achava que aquele povo não merecia. Ele falou, não, aquele povo não merece a misericórdia de Deus. Eu não vou lá não, eles não merecem. Mas não teve jeito, ele teve que obedecer a Deus. Ele foi parar na boca do peixe e aquele peixe levou ele para lá e ele foi pregar a palavra de Deus. Então, é Deus que escolhe. Não foi Jonas que escolheu Nínive, foi Deus. E ele simplesmente tinha que obedecer. Assim também como aconteceu com Pedro. Lembra quando a gente estudou Atos? Pedro tinha que ir na casa de Cornélio. Mas Pedro não queria, porque Cornélio era o italiano, romano. Ele não pertencia ao povo escolhido, aos judeus. E Pedro tinha esse certo preconceito ainda, né? Ele não estava entendendo muito isso ainda. E Deus teve que trazer uma revelação, né? Uma visão para que ele pudesse obedecer e ir até a casa de Cornélio. E chegando lá na casa de Cornélio, ao declarar lá a palavra, ao ministrar a palavra, as pessoas já receberam o Espírito Santo antes mesmo dele terminar a ministração. Antes dele terminar a pregação dele, as pessoas já receberam o Espírito Santo. Aquilo serviu para que Pedro pudesse enxergar que a soberania de Deus está acima de tudo. Que o Senhor queria derramar graça e misericórdia sobre aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas sendo pessoas que não estavam dentro do povo escolhido de Deus, mesmo aquelas pessoas não sendo israelitas, aquelas pessoas elas eram romanos. Né? Eram pessoas que não pertenciam ao povo escolhido de Deus, mas o Senhor queria derramar a sua misericórdia sobre aquelas pessoas. E Pedro ali entendeu que aquele que quiser que aceitar Jesus vai pertencer ao povo, a Israel espiritual, porque nós pertencemos a Israel espiritual. Nós também somos escolhidos, também fomos eleitos por Deus, também pertencemos a Israel espiritual. E Deus derrama a graça quando Ele quiser, para quem Ele quiser, onde Ele quiser. E nós não temos que contestar e nem tentar entender, porque a nossa visão é limitada. E a vontade do Senhor que é soberana. Não adianta, isso é que a gente precisa entender. Aí no versículo 14, ainda do capítulo 9, ainda está no primeiro bloco, que se chama Deus escolhe Israel. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Aqui é Paulo fazendo a pergunta e ele mesmo responde. Claro que não. Porque vamos lá, gente, o que é injustiça? Injustiça é quando alguém é privado de receber aquilo que ele merece. Então, se você merece algo e não recebe, você está sendo injustiçado, certo? E aqui a gente está falando de salvação. Quem aqui que merece a salvação por mérito próprio? Ninguém. Então aqui Paulo está falando, Deus foi injusto? Não, é claro que não. Porque se fosse por mérito próprio ou por obras, todo mundo estaria exterminado. Ninguém iria receber a salvação. Então Deus não é injusto. Porque ninguém de nós, por mérito próprio, poderia receber a salvação. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então a salvação não é por mérito. Ela é pela graça, ela é pela misericórdia de Deus.
E é sempre Jesus que bate na nossa porta. É sempre Jesus que usa pessoas que trazem a palavra de Deus para cada um de nós. E aí cabe cada um escolher se vai abrir a porta ou se não vai. Vocês já perceberam isso? Se vocês olharem lá para trás, começa a ver aí quantas pessoas que o Senhor usou para levar a palavra até vocês. Quantas vezes que Jesus bateu na porta? Vocês se lembram? É sempre o Senhor que nos enxerga, que nos escolhe, vem e bate na nossa porta. E quantas vezes Ele bateu na porta e a gente rejeitou, a gente fechou a porta, a gente não abriu para receber a palavra. Quantas pessoas que não foram usadas pelo Senhor para trazer a palavra a cada um de nós e a gente rejeitou. Começa aí a observar como que Deus é misericordioso. Ele nos enxergou, Ele nos escolheu para sermos salvos, para sermos justificados. E quanto trabalho que Ele não teve para poder derramar a misericórdia e a graça dEle sobre cada um de nós. Eu me lembro, gente, desde a minha adolescência, quantas vezes Deus usou várias pessoas e eu rejeitei, eu não levei a sério, eu virei as costas. E Deus não desistiu de mim, Ele não desiste de cada um de nós, Ele continua batendo a porta. Né? Isso serve aqui para aqueles que ainda não abriram a porta para Jesus. Abra a porta, abra, aproveita, usufrua que nós estamos no período da graça, na era da graça. Só que o fim dos tempos está chegando e essa era da graça ela vai terminar. Então não desperdice a oportunidade. Quando Jesus bater a sua porta, toque, 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 abra. Receba Jesus, permita que Ele entre dentro da sua casa, que Ele seja o fundamento da sua casa. Não perca essa oportunidade. Aí no versículo 15, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo nem dos nossos esforços. Agora eu vou para o 17, que ainda está no primeiro bloco. Versículo 17, pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu coloquei em uma posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Olha aqui, olha o que está falando no versículo 17. Vou repetir. Pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Então, quem coloca as pessoas em lugar de autoridade é Deus. Ele coloca, Ele tira. É Deus que permite que, às vezes, algumas pessoas de coração endurecido reinem sobre aquele lugar, porque existe um propósito em tudo aquilo. Aí no versículo 18, como podem ver, Ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Quando nós estudamos Êxodo, em várias partes, em vários versículos, está ali relatado que o próprio Deus, em algumas situações, foi Ele que endurecia o coração de Faraó. Aí no versículo 19, mas algum de vocês dirá, então por que Deus os culpa? E Paulo mesmo depois continua com outra pergunta. Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Versículo 20. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez aqui? Né? Aqui Paulo está falando, Deus é o Criador, Ele nos fez para cada um, para sua função, e Ele faz o que quiser conosco, e cabe a gente, o objeto criado, ir lá contestar com o Criador. É isso que o Paulo está falando, não adianta a gente querer contestar, Deus é soberano, não adianta a gente querer contestar a vontade de Deus. E aí no versículo 21 ele continua, o oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso, para uso especial e o outro para uso comum. Né? Aqui é Paulo falando, o Senhor é como se fosse o oleiro e nós somos um barro na mão do oleiro. E Ele faz ali o seu barro conforme o seu propósito. Então Deus não pode fazer vários vasos e alguns vasos Ele separar para um uso especial, conforme a determinação dEle? É claro que pode. Claro que pode. E não pode fazer outros barros para uso comum?
Claro que pode, é Deus que escolhe, é Deus que determina qual a missão e qual o propósito de cada um de nós, é Deus que determina, não somos nós. E isso não é determinado por mérito e nem por obras, não é por causa das nossas qualidades, por causa das nossas características, é por causa da soberania de Deus. E não adianta tentar entender isso, porque é Ele que tem a visão ampliada, é Ele que sabe tudo que aconteceu, tudo que acontece e tudo que vai acontecer. Então só depende da vontade dEle. Aí no versículo 22, da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aquele dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Então aqui, Paulo ele cita o caso de Faraó. E Faraó, ele era um homem orgulhoso, que ele já tinha um coração endurecido. E mesmo assim, Paulo aqui deixa bem claro no versículo que foi Deus que escolheu ele para ser o Faraó, mesmo ele sendo um homem orgulhoso de coração endurecido, porque havia um propósito ali que Deus iria mostrar. Então o Faraó, ele se negou a obedecer a Deus. Ele continuava pecando contra Deus, porque ao desobedecer, ele está pecando contra Deus. Ele era orgulhoso, ele era rebelde, porque ele não queria obedecer a Deus. Então, ali naquela situação, era como se Deus dissesse, essa daqui é a minha interpretação, tá bom? Eu, Milene. Então, para mim, era como se Deus dissesse assim, bom, já que você quer continuar com seu coração endurecido, já que você não quer ceder, já que você não quer me obedecer, então também em todos os momentos, em todas as circunstâncias, eu vou endurecer o seu coração. Então, Faraó já era um homem orgulhoso de coração endurecido. Mas em todas as situações, mesmo quando ele pudesse ali por algum motivo que o favorecesse, então Deus pensou da seguinte forma, então já que você está com o coração endurecido e você não quer me obedecer por causa da minha soberania, e sim, somente às vezes quando algo ali for ser favorável a você, então eu vou endurecer o seu coração em todos os momentos. E Deus ali endurecia o coração de Faraó, porque daquela forma Deus ia manifestar a glória dele. Daquela forma o Faraó ia enxergar o poder de Deus através da libertação dos israelitas. Mesmo o Faraó com o coração duro, mesmo ele não obedecendo a Deus, mesmo ele sendo orgulhoso e rebelde, ele teve que engolir o poder de Deus. Porque ele, querendo ou não, o Senhor ia libertar os israelitas. E todas aquelas pragas enviadas, tudo aquilo que aconteceu, até a última praga, que foi a morte do primogênito, foi para mostrar para Faraó e para todo aquele povo que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é soberano. E que independente se as pessoas colaborassem, independente se as pessoas obedecessem ou não, o que Ele determinou ia acontecer e ponto final. E a glória dele ia ser manifesta. Através dos sinais, dos milagres, das maravilhas que todo aquele povo vivenciou. Todo aquele povo que foi liberto, que depois atravessou o mar, tudo que aconteceu no deserto. Por todos aqueles anos, por todos os milagres que o Senhor concedeu àquele povo, a glória do Senhor foi revelada. Então, no final de tudo, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo para que os propósitos dEle, é tudo para que a missão que Ele entregou para cada um de nós pudesse mostrar a glória do Senhor. É para isso, é para a glória do Senhor se manifestar. Então não é nada sobre nós somos só uma formiguinha, somos só as criaturas, os filhos amados do Senhor, mas nós devemos obediência a Deus. E nós devemos ali, tudo que Ele fala, tudo que Ele pede, nós devemos fazer, porque é Ele que sabe de tudo, não somos nós não sabemos de quase nada, nossa visão é completamente limitada. E trazendo aqui para nós essa situação do coração endurecido, nós sabemos que, na verdade, todos aqui temos um coração duro. Não é? E é por isso que nós oramos e pedimos para o Senhor, tira o meu coração duro. Coloca aqui, Senhor, um coração mole dentro de mim. Coloca um coração aqui moldável, um coração de barro, onde ele seja mole, onde ele seja flexível, onde o Senhor possa moldar. Nas nossas orações, nós pedimos, Senhor, nos transforma, nos aperfeiçoa, nos molda, Senhor. Faça como o Senhor quiser. Nós nos rendemos a Ti, nós permitimos isso.
E é isso que Deus espera de cada um de nós, de cada um do seu filho. Ele espera ouvir de cada um de nós: Senhor, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração de barro, um coração flexível, um coração moldável, para que o Senhor possa moldar, para que a sua vontade seja feita na nossa vida. É isso que Deus espera de cada um de nós. E foi exatamente isso que o faraó não fez. O faraó decidiu não fazer. Então Deus foi lá e endureceu ainda mais o coração dele, para que a glória do Senhor fosse manifesta, né, em várias ocasiões daquela época, né, durante aqueles acontecimentos. Então o Senhor espera de nós humildade, dependência de Deus, porque lembra, humildade significa depender de Deus. É você se esvaziar de si, se esvaziar dos seus próprios méritos, das suas próprias obras, e você aprender a depender de Deus, porque daí Ele vai nos capacitar, Ele vai derramar a inteligência, a sabedoria do céu. E nós seremos honrados, chegaremos em lugares separados que Deus separou para cada um de nós. E a maioria das pessoas vão olhar e falar: mas aquela pessoa está ali, mas ela não merece. Mas não interessa, porque foi o Senhor que colocou. O Senhor coloca as pessoas aonde Ele quiser. E não é por mérito, não é por obra. Então, quando tiver alguém ali em algum cargo, por exemplo, no trabalho, que foi honrado, que foi levantado, e as pessoas começarem a contestar, a mão do Senhor vai vir contra aquelas pessoas. Porque vocês não podem falar mal sobre uma pessoa eleita, sobre aquela pessoa que o Senhor escolheu para estar naquela posição. Porque o Senhor tem um propósito naquilo, entende? Então, toda porta que o Senhor abrir, nenhum homem pode fechar. Nenhum homem pode fechar. E a gente precisa ter isso em mente. Então, o que a gente precisa fazer é se esvaziar de nós mesmos. É aprender a depender do Senhor, que Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria, entendimento, Ele vai nos dar discernimento. E a gente vai caminhando, e o braço forte do Senhor que vai lutando as guerras por nós. Não somos nem nós, porque não, pela força do nosso braço não dá certo, dá ruim. Dá ruim porque nós somos falhos demais, nós somos pequeninos, nós somos fracos, na verdade. É na nossa fraqueza que o poder do Senhor, que a força do Senhor se manifesta. Mas para isso a gente precisa permitir, a gente precisa dar essa abertura para o Senhor, né, para que Ele possa trabalhar no nosso coração, nas nossas vidas. Agora o versículo 24, ainda está no primeiro bloco do capítulo 9. E nós estamos entre os que Ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz da profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Aqui Paulo já está falando, né? Que Deus vai chamar quem Ele quer. Então nós aqui, os gentios, fomos chamados, fomos adotados como filho. Porque Deus chama quem Ele quer para pertencer ao povo dele. Aí no versículo 26, e também no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós não somos de descendência judaica, mas nós somos filhos do Deus vivo, porque o Senhor nos adotou através de Cristo Jesus, porque nós aceitamos Jesus. Aí no versículo 27, e a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos exércitos não houvesse poupado algum de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Então, se não fosse pela misericórdia do Senhor, pode ter certeza que todos nós seríamos exterminados, tanto o povo de Israel, o povo lá de sangue, os descendentes, os judeus, como nós que também somos filhos adotados. Então é pela graça, pela misericórdia que nós somos salvos, porque por mérito próprio ninguém conseguiria. E aqui, gente, lembra aquela parábola que está lá em Lucas, no capítulo 18, que fala do fariseu e do publicano, que os dois estavam ali orando, e o fariseu, ele ficava orando, recitando as qualidades dele, né, dizendo: eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou como essas pessoas que fazem as coisas erradas, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele ficava orando, mais ou menos assim, passando um currículo para Deus, né, olha aqui meu currículo, Deus, eu sou bom demais, Senhor, é por isso que eu sou escolhido, né? E enquanto isso, o publicano
estava lá sem coragem de sequer levantar os olhos para o céu para falar com o Senhor, porque ele não se achava digno. Ele sabia que ele era um pecador. E no final, o publicano, que era o pecador, foi salvo, e o fariseu, que era o religioso, não foi. No final dessa parábola, é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, no final da parábola, que aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Por quê? Porque o publicano, ele enxergou ali que ele era pecador, que ele era falho, ele se humilhou perante ao Senhor, e ele foi exaltado porque ele foi salvo. E o fariseu, que se achava demais, foi lá em suas orações mostrar seu currículo para Deus, né? Mostrar lá que ele era o bonzão, que ele obedecia, que ele fazia, que acontecia, que ele era melhor do que os outros. Ele não foi salvo. Ele foi humilhado. Ele se exaltou, mas ele foi humilhado por Deus. E o publicano que se humilhou foi exaltado, ele foi salvo. E assim acontece conosco também. Essa parábola mostra bem essa parte. Então, o fariseu, ele contava suas próprias virtudes, confiava na sua própria justiça, ele não tinha humildade, ele não dependia de Deus e ele não foi justificado. Porque a justiça própria e a presunção militam contra o arrependimento. Não tem jeito, o Senhor espera arrependimento de cada um de nós. Só que a justiça própria e a presunção militam, né? Guerreiam contra o arrependimento. Reforçado aqui na nossa memória que o Senhor quer que todos se humilhem perante Ele. O Senhor, Ele exaltará os humildes, aqueles que se humilham perante o Senhor, porque assim o Senhor nos exaltará. Termina aqui esse primeiro bloco e agora vai para o segundo bloco, que é bem curtinho, só são 4 versículos. Então ainda no capítulo 9, segundo bloco, que é a partir do versículo 30, a gente vai falar sobre a incredulidade de Israel. Aí aqui Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. O Theo agora está competindo comigo. E aí, amor? E aí, moreco? Aí vai aparecer mais sua voz do que a minha, amor. Eu vou repetir aqui, versículo 30. Aí Paulo pergunta e responde. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Então, aqui Paulo explica que não adianta você ser zeloso, você ser cuidadoso, você ter o seu esforço próprio para poder cumprir todas as leis, porque você não vai ser salvo pelo mérito, pelo cumprimento das leis. Você será salvo pela fé em Cristo Jesus. E isso só acontece pela fé. Então Paulo, desde o começo, ele estava relatando a sua tristeza por causa da falta de fé das pessoas, porque aqueles judeus que ele estava conversando ali, eles não aceitaram Jesus como o Messias, como o Salvador. Não adianta você se esforçar para cumprir as leis, você ser zeloso, você ser cuidadoso com as leis de Deus, se você não tiver humildade para buscar o entendimento. Se você não tiver humildade para você pedir em suas orações para que o Senhor ilumine o seu entendimento, não vai adiantar nada, tanto esforço se não tiver fé. Para quem usa a força do próprio braço e deixa Deus de lado, é porque na verdade essa pessoa, ela busca reconhecimento. Ela quer ser reconhecida. Ela quer ser exaltada. Assim como foi na parábola ali do fariseu. Foi lá orar para Deus e mostrou seu currículo. Por quê? Porque estava buscando reconhecimento. Ele estava ali se exaltando. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente se humilhe. Deus quer que a gente reconheça. Deus quer que a gente reconheça ali as nossas limitações. Deus quer que a gente perante dele se prostre. E fale ali para o Senhor que nós dependemos dele, que nós precisamos dele, que nós precisamos da capacitação dele. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, ele vai nos levando a trilhar esse caminho da santificação.
aqui vale a pena a gente entrar em algo que a gente falou na semana passada. Lembra que na semana passada nós falamos, né? Das 3 etapas do crente, do cristão, aquele que crê em Cristo, aquele que tem Cristo ali como centro da sua vida, aquele que aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, aquele que é cristão. Então, aquele que é cristão, ele passa por 3 etapas. É a justificação. Lembra que nós falamos da justificação? Que é quando nós somos declarados justos, é quando nós somos libertos da condenação, que é a penalidade do pecado. Falamos também da santificação, que é quando nós somos libertos do poder do pecado, é quando a gente aceita Jesus, que era a primeira etapa, onde nós somos justificados, e aí nós permanecemos em Cristo e passamos a trilhar o caminho da santificação. Durante esse percurso, durante esse caminho, a gente vai sendo limpo, vai sendo purificado. O Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, a gente vai se arrependendo e nós vamos sendo libertos do poder do pecado. E aí existe também a terceira etapa, que é a etapa futura, onde nós seremos glorificados, aonde aí nós seremos libertos da presença do pecado, porque nós iremos ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, né? Uma etapa futura, glorificação. E hoje aqui, aquele que permanece em Cristo está trilhando o caminho da santificação. Certo? E é neste caminho onde o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, é onde você vai se humilhando, é onde você vai sendo capacitado, é onde os dons e talentos vão sendo derramados na sua vida, é onde você vai sendo usado por Deus, onde você vai sendo canal de bênção. Aqui também entra a parte da genética que nós falamos na semana passada. Lembra que a gente falou sobre a epigenética? Epigenética é o estudo das mudanças funcionais no genoma que não alteram a sequência de DNA, mas regulam se um gene é ligado ou desligado. E essas modificações químicas, elas são reversíveis e são influenciadas pelo ambiente, pelo estilo de vida e pela alimentação. Então, assim disso aqui da epigenética, cai por terra aquilo que fala que filho de peixe, peixinho não é. Você pode ter um gene aí que está guardado dentro do seu DNA do câncer, mas esse gene ele pode permanecer desligado, desativado, de acordo com o ambiente em que você vive, se você não é muito estressado, de acordo com a sua alimentação, se a sua alimentação é saudável, se você faz atividade física, depende do ali o ambiente, as pessoas em que você convive, você pode fazer com que esse gene dessa doença fique desligado, então você não vai ter a doença, essa doença não vai progredir em você, mesmo você tendo o DNA, porque isso foi herdado dos seus pais, entende? Então cai por terra. Filho de peixe não é peixinho, porque de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu estilo de vida, essas coisas ruins que foram herdadas do seu pai e da sua mãe podem permanecer desativados, desligados em você. E através de Cristo nós adquirimos a nova natureza, a natureza divina. Lembra que nós falamos isso semana passada? Então, quando você é batizado, quando você desce as águas, o velho homem fica ali. E quando você levanta, você nasce como um novo homem, como filho de Deus, você ali é adotado como filho. Você passa a ser co-herdeiro com Jesus Cristo. Você recebe o DNA da natureza divina. E conforme você vai trilhando essa etapa aqui do caminho da santificação, em você é ativado, é ligado os genes que são herdados de Cristo. Entende? Então é a partir daí que os frutos do Espírito vão sendo produzidos em cada um de nós. É ao trilhar esse caminho da santificação. É a partir daí que os dons e talentos são ativados, são ligados em nós. Aquilo que a gente recebeu da genética espiritual, da genética de Cristo. Cada vez mais a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo transformado. E cada vez mais nós vamos ficando parecidos com Cristo. Porque esses genes, esse DNA que está nesse DNA espiritual vai sendo ativado, vai sendo ligado. E é essa parte que fala lá atrás, um desses versículos que a gente já leu. Que o que vale é a genética espiritual, são aqueles que são adotados, aqueles que passam a pertencer a Israel espiritual. Então olha só o quanto que a gente precisa trilhar esse caminho da santificação para que esses genes sejam ativados em cada um de nós, para que cada vez mais a gente possa ficar mais parecido com o nosso irmão mais velho que é Cristo.
Versículo 32, capítulo 9, que é o segundo bloco, agora está terminando. Aí Paulo pergunta, por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. A esse respeito, as escrituras afirmam, põe em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Quem confiar em quem? Em Jesus. É isso que Paulo está falando. Então, quem confiar em Jesus jamais será envergonhado. Aqui Paulo está falando que aquele que tentar ser justificado, ser justo pelas suas obras, não vai resolver. Vai acabar tropeçando, vai acabar caindo. Porque nós só somos justificados por meio de Cristo, por meio da nossa fé. É isso que Paulo está falando. Então, todo aquele que buscar a salvação pelas obras vai tropeçar na pedra, que é Cristo, que é a nossa rocha, que é o nosso alicerce. Então, aquele que ficar fundamentado em si mesmo não vai receber a seiva da videira, não vai receber a salvação por meio de Cristo. E quem não entende isso, vai passar a vida tropeçando e caindo, vai tropeçar no legalismo, vai tropeçar na religiosidade e vai acabar não sendo salvo. Mas aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado, jamais. Aquele que confia no Senhor não será envergonhado. E basta cada um de nós fazer a sua escolha diária, que é continuar trilhando o caminho da santificação. E assim a gente encerra o capítulo de hoje, o capítulo 9 de Romanos. Que Deus possa iluminar o entendimento de cada um. Que vocês possam ter um coração mole, flexível, para que o Senhor possa moldar, para que o Senhor possa capacitar, para que o Senhor possa derramar dons e talentos, para que o Senhor possa derramar sabedoria e inteligência do alto, para que vocês sejam usados cada vez mais por Deus, para que cada um cumpra a sua missão, o seu propósito. Para que cada um aqui cada vez mais se encha de Cristo, se encha do amor de Cristo e que esse amor possa transbordar na vida de cada um. Então é isso, a gente encerra o capítulo 9. Na próxima semana nós continuaremos no capítulo 10.